Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus que estamos mais uma vez na casa de Deus. Meus irmãos, já temos orado alguns minutos. Vamos louvar a Deus. Foi o 210 a nossa harpa. Meus irmãos, queremos deixar os nossos avisos. Amanhã nós não temos trabalho aqui, mas eu trabalho com as crianças, né? Vitória, Régia. Então, as irmãs, mande as suas crianças, porque terá pessoa que estarão responsáveis para levá-las e trazê-las até o templo. E domingo, irmãos, nós estamos pela manhã, nossa escola bíblica dominical. Está uma bênção. E aqueles que não vêm só perdem, não é? Uma grande escola bíblica dominical pela manhã, e o grande culto à noite e os ensaios da igreja. Meus irmãos, nós vamos entoar o hino 56, a nossa harpa. E enquanto
no 56. Tudo em Cristo. Enquanto cantamos, vamos contribuir. Irmão Eduardo. Antes trabalhava
Está conosco nosso irmão José Augusto, é da casa. Também o jovem Ronaldo. Está ali o Ronaldo. Os irmãos querem receber bem-vindo? Amém. Deus abençoe, são bem-vindos. Pedir oração, peço oração por minha família. Irmão José Carlos. A minha honra, pede oração pela sua filha Lidiane e Yasmin, que não estão bem de saúde. Vamos orar, irmãos, pelos outros. Nessa oração, irmão, eu quero pedir oração pelo irmão Antônio Nascimento, como eu conosco. Mas infelizmente ele primeiro cortou os dedos do pé, né? Agora teve que amputar um pedaço da perna. E eu estava pensando domingo aí, um grupo de irmãos fazer uma visita para ele. Ele cooperou conosco aqui muito tempo. É uma pessoa que nos ajudou muito aqui. E infelizmente teve que amputar uma perna. Cortado. Operou, mas depois me parece que o médico não fez o serviço muito bem feito. E começou a apodrecer, ele corta um pedaço de perna. Vamos orar por ele. Que Deus. Eu sei que não é fácil você perder, que amputar um pedaço do seu corpo, não é fácil não. De oração para o filho da irmã Ibieta, que está com dengue. Dengue, o seu cunhado também, né? O Elias. Tá não? Vamos orar, irmãos. Meu Deus. Vamos pôr de pé, vamos orar. E a irmã, a esposa do Natal também faz. Pegou, mas já está melhor. Já está melhor, né? O negócio está pegando, né, meu irmão? O negócio não está trégua, não. Pastor, parece que despediu os senhores, irmãos, que todos necessitam, irmãos, pastor. Paz para os irmãos, Filho de Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, Deus grande e poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Pai, pela sua bondade, a sua misericórdia, nos colocamos diante da sua presença. Pai, agradecido a Ti, porque o Senhor nos preparou essa oportunidade para nós estarmos aqui nessa noite. Pai, obrigado por tudo. Que o Senhor possa continuar, Senhor, abençoando a tua igreja, abençoando cada um, Pai, que se esforçou para estar aqui nessa noite, para poder ouvir a tua palavra, Pai. E nós viemos aqui com o objetivo de ouvir a tua voz, Pai, sentir a sua presença, Pai Santo e poderoso. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tome em tuas mãos a cada pedido de oração, ó Pai, para que o Senhor trabalhe a favor dos teus filhos, naquilo que eles precisam, ó Pai, ó Deus amado, Deus poderoso, para continuar a sua caminhada, glorificando e exaltando a Ti, Senhor. Pai Santo e poderoso, desde já nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Primeiro aquele irmão Ismael que esteve viajando, mas já está de volta aí. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco. Glória a Deus. Meus irmãos, o Apocalipse, nem sempre a gente fala do Apocalipse, mas é bom meditarmos também. Toda a palavra de Deus é inspirada, proveitosa, não é? No capítulo 2, nós vamos ver no versículo, glória a Deus, versículo 12. A igreja de Pérgamo, né? É a terceira carta daquelas 7 cartas
Ela é a terceira, primeira carta à igreja de Éfeso, né? Depois a Esmirna e depois a igreja de Pérgamo. Verso 2. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a aguda espada de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tem lá os que pregam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíste. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer no maná escolhido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Meus irmãos, eu estava hoje de manhã ali lendo a Bíblia. Hoje eu passei o dia mais quase inteiro em casa, que é meio chuvoso, chuvetinho, né? Eu só fui no mercado, comprei umas coisinhas lá e voltei para casa, passei o dia inteiro em casa, né? Descansando um pouco. Ontem eu estive lá na chácara, passei o dia por lá e já cheguei cansado também. E graças a Deus. Eu estava meditando nessa palavra ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Irmãos, já a terceira carta. Pérgamo era uma cidade onde tinha uma indústria de pergaminho, por isso que a palavra Pérgamo, porque tinha uma indústria de pergaminho. Eles substituíram o papiro pelo couro para fazer as escritas, né? Então esse couro era polido para depois eles escreverem. Vocês vão ter uma ideia, ainda existem alguns manuscritos guardados que acharam por lá até hoje. Esses manuscritos eram escritos em couro, né? E foi substituído os papiros para o couro. O papiro era uma planta aquática que não tinha durabilidade igual o couro. Então veio a palavra Pérgamo porque eles trabalhavam com pergaminhos, eles confeccionavam pergaminho, e ali tinha uma grande biblioteca, segundo os historiadores, que era sem ser a de Alexandria, que era a biblioteca maior do mundo. A de Pérgamo era uma biblioteca que só estava atrás da biblioteca de Alexandria. Então era uma cidade muito importante, e lá estava a igreja de Deus. Sabe, irmãos, aí Jesus apresenta para essa igreja, no primeiro versículo, como é que Jesus apresenta? Lá tinha milhares de livros. Aí Jesus se apresenta com o livro dele, com a espada, que é a palavra de Deus. Então Jesus se apresenta com o livro dos livros, o livro mais importante, o mais vendido, o mais estudado e também o mais perseguido, que é a palavra de Deus. Então Jesus se manifesta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios.
2 fios, quer dizer, ela é abolada dos 2 lados. Tem alguém diz que ela corta para lá e corta para cá. Não, ela corta para lá e para cá. Ela corta quem está ouvindo e corta quem está falando. Então, por isso que tem que saber manejar, viu? Por isso Paulo disse: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. É manejar bem. Porque, irmãos, se você colocar uma ferramenta, mesmo que ela seja afiada, se o camarada não saber manejar, vai sofrer. O machado, por exemplo, tem que estar afiado. Quer sofrer? Vai cortar madeira com um machado cego. Não é? O Luiz, eu sei que ele trabalha cortando a madeira, algumas coisas, tem que ser bem. A ferramenta tem que estar afiada. E você tem que manejar bem. Porque se você não manejar bem, se você torcer ele, é para sua própria condenação. A Bíblia diz que alguns torcem a palavra para a sua própria condenação. Então tem que saber manejar esse livro, essa espada, a espada do Espírito. Quando Paulo, o escritor aos Hebreus, a espada, que é a palavra que é penetrante. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Num ditado mais popular, não é? Penetra até o tutano. Penetra até lá no tutano, lá nas medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Então, irmãos, ele se apresenta como a espada aguda de 2 fios, que não fala que é com a faca ou com o punhal, uma espada de 2 fios, amolada dos 2 lados. Tá? Então, meus irmãos, ali em Pérgamos era uma cidade onde tinha o trono de Satanás. Havia ali um tal Deus chamado Zeus. Zeus era um deus pagão. Dizem que tinha uma estátua dele, um monumento, 113 metros de altura. Imagine, era todo um prédio desse aqui, de lá de quantos andares aí, esse monumento de Zeus. E tinha também lá um deus chamado Esculápio. Esse Esculápio era o deus da medicina. Eu não sei se mundo já viram esse negócio de farmácia. Não tem uma serpente, assim, um copinho de uma serpente. Isso deu origem isso lá em Pérgamo. Um símbolo da serpente. Então esse Deus Esculápio tinha o símbolo da serpente. O símbolo da serpente. A serpente, o próprio Satanás, né? A antiga serpente. Então, essa cidade era uma cidade aonde estava o trono de Satanás. Imagine a igreja de Deus num lugar desse. E Jesus faz alguns elogios a essa cidade, essa igreja. Eu sei as suas obras, de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé.
Olha, irmãos, nós estamos vivendo num mundo também semelhante a essa cidade. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 5, vamos ver o versículo na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, pastor, é um versículo bem pequenininho, que diz: sabemos que somos de Deus e que mais? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. E a igreja? A igreja está no meio deste mundo. Está todo no maligno. Nós estamos vivendo dias perigosos. Tudo é relativo agora. Tomemos muito cuidado com o mundo. Diz aqui, irmãos, tem alguma versão que diz que o mundo jaz no maligno. Jaz. Está ali. Ali é o trono dele. Você vai no cemitério lá escrito: aqui jaz fulano de tal. O mundo jaz no maligno. Cuidado com o maligno. Nunca houve tanta inversão de valores. O mal chama o bem, e o bem chama o mal. Faz das trevas luz, e da luz trevas. Faz do amargo doce, e de doce amargo. Assim. Sabe, irmãos? E a igreja estava ali naquele território do inimigo. Território do inimigo. Hoje nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Esse mundo que jaz no maligno. Você coloca a tua criança hoje numa escola, tem que tomar cuidado. O que ele está aprendendo lá. Se coloca numa faculdade, uma boa parte hoje que vai para a faculdade, das universidades, olha, dificilmente permanece crente. Muitos desviam. As faculdades, as universidades hoje já não estão formando mais profissionais, estão formando militantes políticos, comunistas, ateus, feministas, que defendem só o que não presta. É uma coisa terrível. Uma coisa terrível. Meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 10. Pastor, lê para mim o verso 4 e o verso 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém, graças a Deus. Olha, irmãos, porque as nossas armas da nossa milícia, nós somos um batalhão de Cristo,
Nós somos soldados de Cristo. E as nossas armas não são carnais. Paulo disse que não é contra a carne nem contra o sangue que nós temos que lutar, não é contra as pessoas, mas é contra o quê? Principados, potestades, forças invisíveis do mal, que você tem que ter as armas espirituais. E ele disse: mas poderosa em Deus para a destruição destas fortalezas do diabo, não é? E diz aqui, ó: destruindo os conselhos de tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós não devemos aceitar nada que venha contra os nossos princípios e a nossa fé, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Nós temos que convencê-los e trazê-los para Cristo. Mas nós vamos em frente. Precisamos usar o que, irmãos? Armas espirituais. Nós já falamos aqui tempo aí sobre a carta aos Efésios, mas vamos ler lá no capítulo 6. O assunto é o mesmo. Capítulo 6. Veja para mim, pastor, no verso 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha o 13 também. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Depois de fazer tudo, está armado, fica firme. Fica firme. Não te declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Fica no centro da vontade de Deus. Jesus estava lá na convenção e o pastor Zé Carlos estava falando sobre esse assunto, né? Ele falou: olha, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Fique no centro da vontade de Deus. Se você desviar para a direita, você vai para o inferno. Se você desviar para a esquerda, você vai para o inferno. Fica no centro da vontade de Deus. Fica no centro. Ao versículo 18, pastor. Não, versículo 17. Tomai o quê? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Sabe, irmãos? Vamos. E para enfrentar o inimigo, não é de qualquer jeito, não. Porque o camarada também está armado, viu? Não pense que ele não está armado, não. Lucas capítulo 11, o verso 21 e 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Tudo que tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. aleluia, o valente estava armado, irmão, até os dentes. Esse valente que era o diabo. Mas aí vem outro mais valente, que é Jesus. Jesus
valente mais valente, desarmou o valente. A Bíblia diz, irmãos, que ele, em 1 João 3, versículo 8, vamos ler o versículo. 1 de João 3, versículo 8. É capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou para desfazer o quê? As obras do diabo. E aqui diz: quem peca é do diabo. Não é assim que ele diz? Não parece tão pesada essa palavra? Mas é do diabo mesmo. Ele pecou desde o princípio. E é mentiroso, viu? Falando em mentira, eu não sei como é, mas parece que a mentira hoje está endeusada, viu, irmãos? Meu Deus, como a mentira está. Meu Pai eterno. Endeusaram a mentira ultimamente. Parece que mentir virou status. Se não mentir, não tem graça. Um lugar que a mentira nunca deve estar é nos púlpitos, tá? O que tem de mentiroso? Porque se não mentir, não engana. Você pregar a palavra pura, parece que não dá ibope. Tem que mentir um pouco. Tem que inventar umas historinhas. Tem que contar alguma fábula, né? Tem que enfeitar. Tem que usar alguns jargões. Lucas 10, 19 e 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Verso 20. E não vos errei só por causa disso, não? É o 20 também. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem aos espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. Aqui, irmãos, quando os discípulos voltaram, né? Jesus mandou 70 discípulos de 2 em 2, né? E eles foram, né? Expulsaram o demônio, fizeram. Aí voltaram, puxaram um relatório maravilhoso. O relatório dizia: Senhor, teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus dizia: eu via Satanás como um raio cair no céu. Cuidado, irmão, se Deus te usar, não fica orgulhosinho, não. Não fica bestinha, não. Tem gente que, meu Deus, sempre nessas redes sociais, mas tem uns camaradinhos aí, Deus. Eu fico pensando. Eu estava vendo um pregador dizendo hoje: se um bestinha daquele consegue enganar tanta gente, imagine o anticristo quando aparecer aí. Arrebatando multidões.
enganando muita gente. E o anticristo? E a besta que vai fazer descer fogo do céu? Graças a Deus eu creio que a igreja não vai estar aqui, mas já vai estar com Jesus no céu. Meus irmãos, Deus nos ajude. Olha, irmãos, aí Jesus disse: não é só por causa disso, não. Não precisa se orgulhar, não fica vaidosinho, não. Eu via Satanás cair do céu como um raio. Sabe, irmãos, no Apocalipse nós encontramos Jesus se manifestando como a espada. No capítulo 1 do Apocalipse, o versículo, quando ele aparece a João, capítulo 1, versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandecente. Aleluia! Como é que ele apareceu, meu irmão? Tinha na sua destra 7 estrelas. Essas 7 estrelas, irmãos, eram os 7 pastores das 7 igrejas. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Seu rosto é como o sol, quando a sua força resplandece. Essa espada é a palavra. É a palavra que saía da boca dele. Que nós vemos, irmãos, Apocalipse capítulo 19, onde ele vai voltar. Capítulo 19, verso 15 e 16. Olha a espada na boca dele outra vez. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E na veste e na sua coxa está escrito este nome: Rei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Vai aparecer uma espada. Aleluia! Saiu uma aguda espada. Da boca saiu uma aguda espada. Veja bem, essa aguda espada, ela não muda não, irmãos. Ela é de 2 fios no começo até o fim. Ela corta do Gênesis ao Apocalipse. A espada de 2 fios. Não precisa arrumar arranjo. É só manejar a espada como ela é. Sabe? Mas nós vamos ver alguma coisa, irmãos. Deuteronômio. Vamos lá no Antigo Testamento. Jesus falou assim: eu não vim para julgar o mundo, mas a minha palavra. Ele vai julgar naquele dia. Deuteronômio, capítulo 32. E o versículo 39 ao 41. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada
reluzente. E travado do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos. Aqui ele fala espada reluzente. Espada reluzente, brilhante. É fogo. Essa palavra com fogo, meu irmão. Reluzente. Tem brilho. É por isso que eu digo, não precisa enfeitar nada. É só usar a palavra. Só usar a palavra. Salmo 7, versículo 12. Para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. 7, versículo 12, viu? 12, é o verso 12. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco. Está aparelhado. Aleluia. Sabe, irmãos? Se o homem não se converter, ó, quem vai julgar ele? Essa palavra. Essa palavra. Diz aqui, ó. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. E já tem o seu arco e está aparelhado. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu não sei. Alguém que está com um livro desse na mão e caminhando para o inferno. Está com o livro na mão e mentindo por aí, extorquindo as pessoas com a mentira, usando este livro como um amuleto para enganar as pessoas. Deus nos ajude. Salmo 142. Seis ou não? Salmo 149. Não, 142. É 149. Não é esse versículo que eu quero. É o verso 149, de 6 até o 9. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de dois fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem deles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, esteja na vossa garganta os altos louvores de Deus e a espada de dois fios na sua mão. Eu não sei, irmãos, mas eu já fui em algumas festas por aí que é só os altos louvores. Espada não tem não, pastor. Só louvor. Não tem espada. Só louvor. Louvorzão. E se fosse louvor, tá na casa. Falta espada. Falta espada. E as pessoas vêm e voltam do mesmo jeito, talvez até pior.
Porque está faltando a espada, a palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se faltar a palavra, fica longe de Deus. Ainda vamos ler mais um versículo. As horas estão terminando. 2 Coríntios. Capítulo 6, verso 7. A palavra da verdade, o poder de Deus, pelas armas da justiça, A direita, e a esquerda. a direita e a esquerda. Sabe, irmãos, naquela época, que hoje não, hoje é tudo. Rifle, fuzil, mas naquele tempo, irmãos, tinha uma arma de defesa que era o escudo, né? Numa mão estava o escudo e da outra a espada. Armas à direita e à esquerda. Arma defensiva e ofensiva. Direita e esquerda. Quem sabe, irmãos, saiu o exército, os valentes iam na frente, mas tinha uma retaguarda. Uns na vanguarda, outros na retaguarda. Nós estamos numa guerra assim também. Enquanto você vai na vanguarda, você vai lá em frente, tem alguém na retaguarda de joelho orando por você, clamando por você. Tem alguém de joelho na retaguarda. E graças a Deus por isso que ainda tem um grupo que está na retaguarda e outro grupo na vanguarda lá na frente. E a igreja nunca parou por causa disso. Nunca parou. Nunca parou. Sabe, irmãos, para finalizar, um dia Josué estava meio eufórico, né? Tinha uma batalha pela frente. Muito difícil. E para vencer aquela batalha, tinha que haver uma interferência de Deus. E ele teve um encontro com um personagem. Nada é, nada menos, Cristo pré-encarnado. Josué, capítulo 5. O verso 13 ao 15. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És do nosso? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aleluia. Irmãos, ele estava com uma espada nua na mão. E Josué partiu para cima. És tu dos nossos? Ou dos nossos inimigos? Não. Uma espada nua na mão.
Jericó era uma fortaleza. Diz que os muros de Jericó davam para passar 2 carros, 3 carros pareados em cima só da muralha. Parecia algo intransponível. E agora aparece esse ser. O que aconteceu com Moisés lá no Horebe aconteceu com Josué. E o povo exigiu de Josué: se Deus for contigo como foi com Moisés, nós vamos te obedecer. E agora Deus aparece a Josué: tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele adorou, não era um simples anjo. Estava com a espada nua na mão. Sabe, irmãos, não tente lutar sem a espada. Não saia desarmado por aí. Viu? Um dia eu ia descendo mais um irmão aqui, uma pessoa parou: tem um folhetinho da palavra de Deus para me dar? Eu não tinha na hora, feito uma vergonha. Nem eu tinha, nem o irmão também não tinha. Leve semente, carregue semente, carregue, leve a espada. É muito hoje, irmãos. Eu não estou ficando preocupado. Os pregadores não usam mais a Bíblia, só o celular. É verdade, pastor? Põe ali nessa vida. Alimento vencido, requentado. Sabe, irmãos, por que a igreja primitiva eles tiveram tanto sucesso? Porque as pregações da igreja primitiva alcançavam as pessoas. Só para finalizar, que a hora terminou. Capítulo 6, pastor, de Atos dos Apóstolos. Verso 4. Na oração e na palavra. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E no ministério da palavra. Viu, irmãos? É por isso que tinha tanto sucesso. A Bíblia diz que todo dia o Senhor acrescentava as almas, porque eles perseveravam na oração e na palavra. Estou muito preocupado, irmãos, que o ministério da oração está ficando tão... Eu que digo, né, irmã Dorinha? O ministério da oração. Nós estamos com muitas pessoas entre nós, pregadores que já não oram mais, que não tem nenhum compromisso mais com a oração. Tá? Antigamente nós tínhamos 1 hora de oração antes, né? Passamos para meia hora e nem essa meia hora. Uma boa parte não aparece para orar. Mas já está lá com o dedinho da Bíblia, né? Se o pastor me der a oportunidade, está aqui, ó. Nem orou. Não falou com Deus. Mas está com o dedinho na se ele me der a oportunidade, o fogo vai pegar hoje aqui. Vai pipocar.
pipoca nada. Não, não sai nada, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Dom Ismael, olha, Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu estou em Sua presença, adorando e glorificando o Senhor pela Sua maravilha, pelo Seu amor e a Sua bondade. Eu venho nessa hora, Senhor, agradecer a Sua graça pela palavra que temos escutado nesta noite. O Senhor tem dado graça aos teus céus, Senhor. Tem dado-nos a Sua presença, o Seu Santo Espírito, como fugir, como se armar. Pai eterno, o Senhor é tão sublime, é um Deus fiel e justo para nos abençoar. Ajuda-nos, ó Deus, a trilhar retamente na Sua presença, para que não venhamos fugir, Senhor, da realidade. Creio em Ti, Senhor, na Sua graça. O Senhor tem sido um Deus tremendo e glorioso, um Deus que olha do céu e vê a necessidade de cada um. Nessa hora, Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor há de abençoar a sua igreja, abençoar cada um, Senhor, que o Senhor possa guardar, livra do mal e protege, Senhor, com a sua presença. Te louvamos, Pai, pedindo que o Senhor venha abençoar, dando-nos uma noite de descanso, para que possamos, Pai, estar guardados na sua presença. Aleluia. Confiando e crendo que o Senhor sempre fará conosco maravilha. Nós te louvamos, Pai, por tudo em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz: Amém. Amém.